Olá, eu sou a professora Marília Leles, também conhecida como Nina. E dessa vez eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras populares. Para começar essa conversa, é importante a gente entender que o jogo, a brincadeira, os brinquedos são manifestações culturais. Bom, e quando pensamos em cultura popular, é importante ressaltar que a cultura e os saberes de um povo são heterogêneos e possuem distintas formas de se materializar. São históricos, complexos, integrando oralidade, escrita, trabalho, lazer, o sagrado e o profano, autoria coletiva ou comunitarismo e também autoria individual. Jogos populares, então, são jogos que carregam características específicas de determinada comunidade. Os jogos populares são passados de geração em geração e por isso que eles perduram por tanto tempo na história da humanidade e é difícil precisar uma data ou origem específicos dessas manifestações. Por exemplo, o Brasil, a cultura brasileira, ela tem 3 grandes culturas de base, vamos dizer assim. São elas a cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia. E aí, assim como outras manifestações culturais, os jogos vão se mesclando com culturas diversas, fazendo com que cada região o realize de determinada maneira. Por isso que esses jogos também são conhecidos como jogos regionais. Então, muitos jogos e brincadeiras que a gente conhece como popular, que são jogos que os nossos pais já realizavam e eles aprenderam com os nossos avós, são jogos que podem ter, muitas vezes, pelo menos uma dessas origens, ou europeia, ou africana, ou indígena. Claro que adquirindo características específicas que vão variar dependendo inclusive do clima de determinada região, da matéria-prima que existe na região. Então, cada região vai dando a sua característica específica para essas manifestações, para esses jogos. Muitas vezes, poucos elementos mudam também. Existem jogos que são realizados em várias regiões, praticamente da mesma maneira, mas possuem nomes distintos. E aí eu vou citar alguns jogos e brincadeiras populares que muito provavelmente você conhece e alguns outros nomes que essa brincadeira possui em outras regiões do Brasil. Por exemplo, amarelinha. Em outras regiões ela também é conhecida como maré, sapata, zapata, academia. O biloquê, que também é conhecido como bilboquê. Bets também é conhecido como bete, jogo de taco. Peão, que também é conhecido como pinhão. E a bolinha de gude, que tem uma variedade imensa de nomes por várias regiões do Brasil, como por exemplo, burca, biloca, fubeca. E aí eu trouxe também uma curiosidade para vocês. A pesquisadora de jogos, dessa manifestação tão complexa, Gisele Franco de Lima Santos, ela tentou achar a origem de algumas dessas brincadeiras. Por exemplo, segundo ela, a possível origem da amarelinha está no Livro dos Mortos do Antigo Egito, considerado o primeiro livro da humanidade. No papiro que continha os hieróglifos egípcios, era apresentada a certeza de que a vida não acabava na Terra, e indicava respostas e indicações para uma feliz ascensão rumo à morada dos deuses. Sendo assim, a amarelinha aparece como um ritual de passagem do morto para a eternidade. Também segundo essa pesquisadora, no Museu Antropológico de Mérida, no México, está exposto um ioiô datado de 700 anos antes de Cristo, supostamente do período Maia.
E no Museu Metropolitan de Nova York encontra-se exposto um ioiô datado de 400 anos antes de Cristo. Olha só o quanto é antigo uma manifestação que até hoje a gente conhece e pratica, não é mesmo? Bom, se você quiser saber mais sobre jogos enquanto uma manifestação cultural, tem aqui algumas referências. Claro que existem várias outras, mas eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entender sobre essas manifestações populares. Agora eu tenho uma proposta para vocês de atividade. Pergunte às pessoas mais velhas que moram com você quais eram as brincadeiras, os jogos, os brinquedos que eles utilizavam na infância e compare com as brincadeiras e jogos que você conhece ou praticava também na infância. Caso você não more com alguém mais velho que você pode perguntar para os mais novos, para as crianças que moram aí na sua casa, o irmão mais novo, filhos, quais são os jogos, os brinquedos, as brincadeiras que ele realiza. E aí, com essa comparação, você vai ver quais são os jogos que estão ultrapassando as barreiras das gerações e aqueles que a pessoa mais velha ou mais nova não conhecer, você pode ensinar e eles também te ensinarem brincadeiras e jogos que vocês não conheçam. Assim a gente vai dando continuidade a essas manifestações tão incríveis e que faz parte do desenvolvimento do ser humano. Te espero na próxima e a gente vai ter outro tema para tratar aqui no canal.